Beleza, JC. Você fez um vídeo me refutando, dizendo que a intercessão, né, dos santos existe, só que você não deu nenhuma base bíblica. Agora eu vou te mostrar, vou te refutar com uma enxurrada de base bíblica, dizendo que não existe intercessão dos santos na concepção católica. E eu desafio você a refutar esses versículos que eu vou apresentar. Eu não vou nem fazer edição, eu vou fazer aqui no cru mesmo e mandar pro TikTok. Tá muito calor aqui, ventilador batendo, suando pra caramba. Vamos lá. A partir do momento que você fala que os santos ou Maria intercede, você está atribuindo uma onisciência e também uma onipresença para eles. Porque obrigatoriamente para Maria ou os santos ouvirem bilhões de pessoas ao mesmo tempo, eles têm que ser obrigatoriamente oniscientes e também onipresentes. Isso são atributos divinos. E não adianta você falar que Deus concede para eles esses atributos. Se você falar isso, você está tirando a sua cachola, né, porque biblicamente não tem base. Bom, primeiramente, 1 Timóteo 2,5 fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Ou seja, né, Jesus é o único que pode fazer qualquer mediação entre o mundo espiritual até o mundo físico, do mundo físico para o mundo espiritual, né? 1 João 2,1 fala: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o próprio apóstolo João apresenta Jesus como nosso único advogado para defender a gente diante do Pai. Em Romanos 8,34, né, Paulo deixa claro que Jesus é o nosso único intercessor. Ele fala: quem é que nos condena? Pois Cristo é quem morreu por nós, né? Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Jesus, ele é o que intercede por nós, porque ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem esse poder de ouvir a todos ao mesmo tempo. A Bíblia vai também apresentar o Espírito Santo como intercessor, né? Que o Espírito Santo é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, tem esses atributos divinos, então ele consegue interceder junto ao Pai. Aqui, Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você percebe que a Bíblia só apresenta dois seres que têm a capacidade de interceder por nós, lá do mundo espiritual para o mundo físico, do mundo físico para o mundo espiritual, as pessoas da Trindade, Jesus e o Espírito Santo, porque eles têm o poder da onisciência, onipotência e também onipresença. Um outro exemplo, em Filipenses 1,23, Paulo fala que desejava partir e estar com Cristo, porque era muito melhor. Mas por amor da igreja ali, ele preferia ficar no corpo, ou seja, vivo no corpo. A gente pode fazer conexão disso com 2 Timóteo 4,7, onde Paulo fala a frase: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ou seja, que Paulo encerra a carreira, ele se aposenta. Agora é partir, estar com Cristo em eterno descanso. Na própria história de Lázaro, em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 11, Jesus comprova ali que os mortos, aqueles que partiram dessa terra, mesmo que estejam no céu, não podem fazer nada, né? O rico pediu para Lázaro interceder por ele, né? Fazer alguma coisa por ele, pediu para Abraão fazer alguma coisa por ele, e nada poderia ser feito, né? Ele disse também para fazer pela família dele que estava viva na terra. O Abraão também disse que nada poderia ser feito, porque a família dele tinha acesso às escrituras. Sempre quando a Bíblia fala de intercessão, ali vivos intercedendo em favor de vivos. Como Paulo disse muitas vezes, combatam comigo em oração. Então eu oro por você, você ora por mim. Isso é válido. Agora, uma pessoa que já partiu dessa terra aqui, morreu, está no céu, ela não tem a menor capacidade de orar e interceder por você. Católicos também usam muito o Apocalipse 5,8 para tentar provar algum tipo de intercessão.
Mas nesse texto a gente vê apenas 24 anciãos carregando um incensário ali com orações de santos. Esses anciãos a gente não sabe quem é, né? E eles não têm acesso ao conteúdo do incensário, né? E também logo depois a gente vê até anjos segurando esse mesmo incensário, né? Ou você vai dizer que anjo intercede por nós também. Um outro texto que os católicos podem usar é Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11, onde narra ali pessoas que morreram na grande tribulação e estão clamando a Deus. Mas ali eles estão clamando a Deus em favor de si mesmas, né? Pedindo justiça para Deus contra os seus assassinos. Vamos ler aqui o texto na íntegra. Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 em diante. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, eles estavam pedindo justiça para eles mesmos e não em favor de ninguém na terra. Essa é a doutrina dos apóstolos, não esse malabarismo que vocês fazem. E eu desafio você a refutar isso, se você conseguir. Eu vou parar aqui por enquanto para o vídeo não ficar longo, né? Mas se caso você teimar comigo, eu posso te refutar mais e mais ainda. Fique com Deus e só a Escritura.